espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos. Ontem houve um apagão em Portugal, não é? Muitos países da Europa, mas foi curtinho, foi necessário, porque nós sabemos que existem muitas coisas por detrás dos bastidores que nós não temos acesso, nós não temos entendimento, mas tudo faz parte. O apagão de eletricidade faz parte de um plano, faz parte de uma organização para que tudo o que está a ocorrer dentro do contexto de uma limpeza profunda no planeta, é necessário fazer estes ajustes, porque se nós queremos limpar o que já não agrega, né, no planeta, o que já não faz sentido, o que já não nos faz evoluir, o que nos deixa parados, estagnados, o que nos incomoda. Então tudo isto tem a ver com um plano maior, tudo está muito bem arquitetado, é um plano de limpeza profunda que já ocorre há muitos anos e provavelmente isto foi só uma espécie de teste. Nós vamos provavelmente passar por mais situações mais ou menos assim de surpresa, para que nós mais lá à frente entendamos, né, que faz parte do processo, faz parte de um ajuste gigantesco mundialmente falando, para que tudo volte gradualmente a uma tranquilidade normalizada, porque o que se fala do que é normal para uns pode não ser normal para outros. Na realidade, nós sabemos que o mundo está a precisar de fazer grandes mudanças, o mundo está a fazer grandes mudanças. Para quem tem algum entendimento do que fora das mídias, fora das notícias, para quem tem um pouco de estudo, para quem faz um pouco de pesquisa, para quem tem algum entendimento, isto tem a ver com uma grande uma grande precisão, porque precisamos passar por certos e determinados acontecimentos para que a grande massa olhe para o planeta de uma forma mais verdadeira, mais realista, porque nós até então tínhamos uma espécie de véu, uma espécie de manto escondido em que tudo era exposto de uma forma com poucos... nós vamos ter acesso às verdades, vamos ter acesso ao que teve sempre muito escondido, e lá está. Existem montes de verdades espalhadas por todo o lado. Aqui nesta plataforma nós sabemos que existem muitas pessoas que são consideradas as que buscam, não é?
as que entendem, as que têm, né, as que... E não é no sentido de que só as pessoas que têm entendimento é que têm que perceber, porque o que está a acontecer no planeta é para que nós todos, seres humanos, os que estão encarnados, né, vão ter que ter a opção de escolher se querem continuar a viver num mundo de terceira dimensão, se querem continuar a viver num mundo de baixa vibração, onde as coisas são pouco claras, onde as coisas são pouco óbvias, onde não existe justiça, onde não existia igualdade, onde a corrupção era uma mais-valia para os que querem subir de cargo, para os que querem alcançar altos patamares por cima da população que não tem esse tipo de caráter, não tem essa maldade, essa condição, porque nós todos sabemos que existem sempre as duas situações, e vai existir sempre as duas situações. Existe a dualidade, vai existir sempre pessoas que estão ancoradas com a verdade, vai existir sempre as pessoas que estão ancoradas com o que não tem a verdadeira essência. Vai haver sempre pessoas que são ditas as falsas boazinhas, vai haver sempre as duas coisas. Só que aqui o que está a acontecer é uma separação do joio e do trigo, porque quando se faz a colheita dos alimentos, né? Estou a falar aqui dando o exemplo da colheita, né? Da agricultura, quando se faz, eu não percebo nada de trigo, não percebo nada de joio, mas dou aqui o exemplo, existe sempre, por exemplo, vou dar aqui o exemplo, eu vou apanhar ervilhas, né? Vai haver uma altura que eu vou fazer a colheita de ervilhas, então tem que haver a separação da ervilha que é boa, não é? E da ervilha que não presta. E para isso nós temos que optar por abrir as ervilhas todas, pô-las em cima de uma mesa e separar o que é bom e o que não é bom. E é exatamente o que está a acontecer com a humanidade. Está a haver uma separação daquilo que vai fazer com que o planeta se regenere, com que o planeta tome uma forma justa para todos. Está a haver uma separação em que se pode distinguir a olhos vistos onde estão cada monte de ervilhas, que as ervilhas são postas em cima da mesa e nós vamos conseguir ver exatamente que tipo de ervilha está ali, se é boa, se vai ser para ser consumida, né, no contexto da ervilha, se vai ser para consumir, se não presta, se presta, se a ervilha está podre, só se a ervilha por acaso tem aquela camada disfarçada que parece que está boa, mas por dentro afinal tem qualquer coisa que já não presta, já não vai, né, vai contaminar as outras ervilhas verdes, as outras ervilhas boas. É o que está a acontecer no planeta. É isso que está a acontecer. Então, imaginem que se esta limpeza deu início há muitos anos, eu não era nascida ainda, dizem dados de 2 ou 3 pessoas que eu sigo, tem uma data de 1950, se deu início a limpeza nessa altura, imaginem só
o que o planeta tem estado a ser tem estado a passar por transformações. Por exemplo, situações climatéricas, né? Houve e há alterações climatéricas. Existem alterações na natureza que fazia parte e faz parte dela mesmo, porque a natureza é, né? Nós não sabemos a previsão do que é que vai acontecer em cada parte. Estou a falar aqui de coisas que o próprio planeta, né, dispõe para fazer a sua expurga, as chuvas intensas, essas coisas assim, situações climatéricas. E sempre existiu inundações, sempre existiu chuvas intensas, sempre existiu situações climatéricas, sempre existiu. Sempre existiu estas limpezas né, no planeta, mas esta transição planetária está a fazer uma... É como se estivéssemos a tirar o lixo mais profundo, estava muito, muito enraizado, estava muito fixado, tinha consequências catastróficas a nível mundial. Havia então uma suposta, eu não posso aprofundar aqui esses dados, mas existia uma suposta tentativa de alterar a condição do Sol para que fosse um Sol artificial. Existiam tantas narrativas, existem ainda narrativas que muitas delas são exatamente narrativas porque dificilmente vai ser realizado, porque existe uma falsa bandeira sobre muitas destas narrativas que não vai ser possível entrar em realização de facto. Existe a narrativa de uma revolução mundial que envolvem países que já estão em conflitos há algum tempo. Existem muitas narrativas. O que eu quero dizer com isto é que quando nós optamos também por olhar mais para nós, no sentido de avaliar exatamente como ser humano, que é a nossa base, né? Que é a nossa egrégora, que é a nossa consistência, nós vamos ver que existiu até então muitos seres humanos que não eram de forma biológica seres humanos com sangue, né, com sangue humano, com características biológicas humanas, havia alterações genéticas, existem ainda alguns por aí, mas o que eu quero dizer é que o ser humano de base, né, a constituição do ser humano como base, ela tem por raiz, por caráter, a humanidade tem a sua base como amor incondicional, como respeito, como igualdade, como justiça, como respeito, como isso, como todos os requisitos básicos de um ser humano. Ele é, por natureza, bom, ele é benevolente, ele tem sentimentos, tem alma, tem essência, e nós fomos lá atrás, fomos tão condicionados no sentido de acreditar que nós éramos pacotes descartáveis. Nós fomos tão condicionados, fomos de certa forma tirados da nossa, né? Muitos de nós, né? Estou a dizer
alguns foram tirados da sua base, aquilo que é realmente essencial, e fomos levados a acreditar que o ser humano tem pouco ou quase nada de valor, e é este chacoalhão do planeta, com esta transição planetária, com esta limpeza profunda do planeta, em que todos os seres humanos começam a ter uma visão e energia voltada ao seu resgate de essência, porque se nós estivermos constantemente adormecidos no sentido de não querermos ver que nós somos isso, somos conscientes e somos levados a acreditar que, para além da narrativa escondida, né? Porque agora está a ser mostrado tudo, nós vamos ver coisas que jamais imaginávamos, nós vamos dar a oportunidade também de perceber que nós podemos mudar no momento instantâneo, nós podemos mudar a nossa visão, porque por isso é que o universo, o planeta, a espiritualidade, né, os seres elevados estão a mostrar e está-nos a trazer as revelações, que nada mais é do que o Apocalipse, que é exatamente a mesma coisa. Revelações quer dizer que é exatamente a mesma coisa, é igual. Revelações da verdade, Apocalipse, que é tudo a vir à tona. Tudo o que estava escondido está a vir à tona. O que esteve escondido da humanidade estão aos pouquinhos a aparecer. As tecnologias, as patentes, as curas de doenças que até então diziam que não tinham cura, vão começar a divulgar alguns por aí. Não é através da mídia agora que nós vamos ouvir isso, mas aos poucos nós estamos a perceber, estamos a acessar as informações que são chegadas a pouco e pouco à humanidade. As coisas que foram feitas com crianças pequenas, não é? Com tudo, os crimes que foram cometidos, atrocidades, tudo estava no escondidinho. Nós tínhamos uma ideia que existia, mas não tínhamos uma dimensão do quão era profunda as atrocidades que eram feitas. Nós estamos a entrar no momento da verdade, nós estamos a abrir os olhos, nós estamos a ver que nós não sabíamos nada e nós vamos ver muita coisa que achávamos que sabíamos e que não sabemos nada. Nós vamos ver muitos senhores e senhoras e pessoas que estavam lá no top, lá em cima, lá, elas vão começar a descer, elas estão a começar a cair, elas todos vão começar a cair. Os narcisistas, né, do mundo inteiro, que alcançaram lugares de pódio, em que ninguém percebe como é que eles lá chegaram, como é que eles, né? Então existiu muitas situações que nós sabíamos que era errado, nós tínhamos a noção que era errado, nós sabemos que é errado, nós nos revoltamos, nós nos sentimos injustiçados e, resumindo e concluindo,
a limpeza, estes acontecimentos que estão a ocorrer no mundo inteiro, foi na Europa, atingiu vários países da Europa. Eu não sei quais foram os países ao certo. Eu tenho acesso às notícias, sim, mas não estou ligada às redes de notícias que só trazem narrativas, só trazem falsas bandeiras, mas vou tendo acesso, né, através de aqui, nesta plataforma, tudo o que eu preciso de saber, mais cedo ou mais tarde eu fico a saber, né? Tenho acesso a isso. E não preciso estar constantemente ligada à TV para sentir que estou ligada com o mundo. Nós estamos sempre ligados com o mundo, porque as coisas boas, elas acontecem connosco. As coisas boas acontecem sempre que nós acharmos e sempre que nós precisarmos que aconteça. As coisas más também acontecem, mas se nós estivermos ligados a nós mesmos, estamos distraídos connosco, que é o mais importante, e não precisamos estar constantemente a ficar minados e envenenados com falsas bandeiras ou com narrativas que não acabam por não se realizam, não são credíveis. O que eu quero dizer é que há algum tempo, bastante tempo, que eu não uso notícias, mas o que eu quero dizer é que nós não vamos saber de notícias de falsa bandeira aqui por muito mais tempo, porque nós vamos ter acesso daqui a um tempo, ninguém sabe quando, mas nós vamos ter a limpeza profunda também nas telecomunicações, também através de muitos seres que estão envolvidos nesta limpeza, né? neste processo de gradualmente trazer o melhor que nós temos para as nossas mãos, porque nós sabemos que as redes sociais e que a mídia entre si, né? A maior parte da mídia, nós falamos aqui da grande mídia, que é as caixinhas que nós temos aqui em casa, né? Que ligávamos muitas horas por dia. Às vezes até nas horas de refeição nós tínhamos acesso às narrativas. Tudo isso faz parte de um processo também para ser desmantelado, também vai desaparecer. E aos poucos já começa-se a ver algo aí, né? Já se começa a ver aí coisas que são trazidas aí aos pouquinhos, assim, como se fossem dosagens homeopáticas, vão trazendo as dosagens homeopáticas através da comunicação, aqui nestas plataformas, também na alguma televisão, eu não sei, mas vão trazendo assim doses homeopáticas de coisas que foram escondidas, né? Já se fala um bocadinho de seres fora da Terra, né? Eles estão entre nós, eles estão aí entre nós estamos a ser vigiados, nós estamos a ser amparados, nós temos as bênçãos de seres de dimensões muito acima da nossa, que não têm este apego à matéria, né? Que estão completamente livres de apegos à matéria. Nós temos tantas coisas por descobrir. Nós vamos perceber que a história da humanidade foi, não na totalidade, mas a história da humanidade vai ter que ser recontada. Vamos ter que voltar a ver o mundo, o planeta, de uma outra forma, porque o que nos foi contado e o que nos foi
trazidos desde a existência da Terra. Existem coisas que não são assim tão alicerçados com a verdade. Existem situações que jamais nós pensávamos que aconteceria, que aconteça e que vai acontecer coisas maravilhosas. A verdade é que o planeta é uma consciência e ela está a fazer a sua própria ascensão, ela está a fazer o upgrade para patamares mais acima, ela está a deixar o que já não agrega, ela está a limpar o que não serve, ela está a expurgar o que já não agrega também, ela está a limpar tudo o que não presta. Porquê? Porque nós precisamos que o planeta seja algo positivo para a humanidade, nós precisamos que o planeta seja benevolente para todos os seres humanos. Mas volto a dizer que existem muitos seres humanos que não vão entrar neste upgrade. Porquê? Porque ainda estão muito agregados ao que tem baixa vibração, porque cada um de nós, seres humanos, somos seres completamente individuais, cada um tem a sua própria jornada e uns vão evoluindo, outros vão ficando, outros vão estagnar, outros vão querer ficar. Não importa, o que importa é que todos estamos a fazer o nosso melhor, todos nós estamos a fazer aquilo que nos cabe como ser humanos. E se existem grupos e se existem pessoas que não estão a acompanhar e que não têm este entendimento, também está tudo bem, porque o que importa não é a pessoa ter ou não ter entendimento das coisas, o que importa é a pessoa ter respeito, o que importa é a pessoa ter conexão com a sua própria essência, a pessoa tem cristicidade dentro dela, o que importa é a pessoa ser de caráter básico, de amorosidade, de justiça, de igualdade, de compreensão, de compaixão, o que importa é a pessoa ter dentro dela esta cristicidade, não é ter aquela situação de querer puxar o tapete aos outros, não é ter é sempre ter o melhor que possa dentro dela. E às vezes muitos seres humanos, o melhor que eles têm é isso que mostram, e nós às vezes achamos que aquela pessoa não é o que nós achamos que deveria ser. Nós criamos expectativas em pessoas que ela faz o seu melhor, ela busca o seu melhor, ela faz a sua melhor caminhada dentro dos conhecimentos dela, mas às vezes nós é que não temos a compreensão de entender que ela está a fazer o seu melhor. Por isso é que existem sempre os que têm uma visão diferente de cada situação que nós vivemos neste planeta, neste mundo. E às vezes o que eu dou de melhor pode não ser o melhor para o outro. E às vezes eu mostro uma imagem de que sou de uma forma e depois às vezes posso
a dar a entender que sou de outra, mas cada um de nós dá sempre o seu melhor. Cada um de nós dá sempre aquilo que tem de melhor para trazer, para transmitir. E eu faço por dar sempre o melhor que eu posso. E nós não podemos estar constantemente com pensamentos negativos a tempo inteiro, e também não se consegue estar com pensamentos positivos a tempo inteiro, mas é possível buscar o equilíbrio entre as duas, é possível equilibrar as atitudes, é possível equilibrar onde nós estamos inseridos. Por isso é que o mundo, o planeta, está a fazer o seu ajuste no equilíbrio das duas coisas, está a fazer o ajuste do que é necessário, do que é próspero, do que é benevolente para a humanidade, porque nós todos sabemos que a humanidade quase em grande massa estava muitos, né? Estavam muitos perderam a fé, muitos perderam-se nos caminhos, muitos perderam a sua essência, e o planeta é uma consciência, ela tem o papel de reequilibrar, e quem está agora neste momento a vivenciar estas transformações vai perceber que nós precisávamos de ter passado por estes desafios, e nós todos sabemos que para fazer uma grande limpeza é preciso desarrumar muita coisa, é preciso tirar muitos móveis, é preciso tirar as coisas do lugar, é preciso levantar tapetes, é preciso sacudir o pó, é preciso às vezes tirar lixo em sítios que estavam muito, muito, muito bem escondidos, e é exatamente isso que o planeta está a fazer. Nós vamos entrar em uma era em que, para além de ainda existirem para além de existir a dualidade, para além de existir as duas situações, gente, existe o positivo e existe o negativo, mas nós vamos poder escolher qual é o que nos cabe melhor, qual é o que nós podemos trabalhar mais, qual é que nos agrega mais, qual é das duas, né? Dentro da dualidade existem dois animais dentro de nós. Existe o leão furioso e faminto, e existe um animal que eu não sei qual é, mas, por exemplo, existe o gato que é manso, que é tranquilo, que tem sempre boas energias. Nós temos que alimentar dentro de nós o animal que nos faça sentir bem. Então, existem sempre os dois animais que nós podemos alimentar. Qual é o animal que vai alimentar dentro de si? O gato ou o leão? Dito isto,
Não se esqueçam que nós, seres humanos, estamos aqui todos no planeta porque nós temos que estar aqui agora, porque tempos maravilhosos virão lá à frente e nós não vamos querer perder as bênçãos que estão a caminho. Ser é muito melhor do que ter. Nós vamos ser aquilo que nós deveríamos ter sido desde que encarnamos, usando a nossa melhor forma, usando sempre a nossa melhor capacidade, usando a nossa essência, usando a alma, trabalhando em nós, em prol de nos conectar connosco, com a nossa essência, com a nossa humanidade e aproveitar que, para além das narrativas que estão à nossa volta, nós podemos permanecer conectados inteiramente connosco e agradecer por todos os momentos e aprendizados que estamos a atravessar, porque isso nos faz crescer, isso nos faz evoluir, isso nos faz expandir e eu sou muito grata por tudo o que eu passei, por tudo o que eu estou a passar, porque se eu não tivesse passado por tudo, por tantos desafios, eu não estava agora conectada com a minha essência, eu não buscava o meu eu interno, porque nós temos que resgatar o nosso poder, não entregá-lo a ninguém, porque esse poder é único e exclusivamente nosso. Nunca se esqueçam, sejam fortes, tenham força e tenham fé. Beijinhos!